Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo para todos vocês. O conteúdo que hoje em dia que eu venho trazendo é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, estamos maratonando a Bíblia Sagrada, tá bom? Essa daqui é a Bíblia, o qual estou manuseando. Só que transmitindo a palavra de Deus para todos vocês, estamos aprendendo junto com a palavra de Deus, onde estamos maratonando o livro do profeta Ezequiel, porque hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 20 de abril de 2023. É véspera de feriado, né? Porque dia 21, amanhã, sexta-feira, é feriado, né? Graças a Deus, feriado prolongado, né? Vamos dizer, sexta, sábado e domingo, né? Graças a Deus, as pessoas, as famílias que irão viajar, né? Para se encontrar com os familiares no interior, nos litoral paulista. Vai para outros estados, graças a Deus, visitar a família, né? Graças a Deus, é sexta-feira, né? Feriadão, que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje, né? Como eu já falei, hoje é dia 20 de abril, essa quinta-feira abençoada por Deus. Só quero fazer uma pergunta para vocês. E aí, estão orando a Deus? Oraram a Deus antes de levantar da cama? Está agradecendo a Deus por mais um dia de hoje, mais um dia de vida, porque o nosso Deus é o nosso ar, é o ar que nós respiramos. Sabia que é Deus que nos dá o ar para nós respirar, para nós acordar, levantar, cheio de virtude, cheio de graça, cheio de glória, cheio de poder? É Deus, né? Então, ore a Deus todos os dias, pede para Deus te proteger, te guardar a tua saída, a tua entrada, guardar a tua família, guardar o seu papai, sua mamãe, os seus avós, seus irmãos, suas irmãs, seus primos, seus tios, seus amigos, seus colegas. Pede para Deus abençoar a nação brasileira, pede para Deus abençoar todas as nações de todos os países, principalmente Jerusalém e Israel. Pede para Deus abençoar também todos os 26 estados do Brasil. São estados abençoados, estados lindos que nosso Brasil tem. E cada um de vocês moram nesses estados lindos. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Graças a Deus. Vamos começar a maratonar? Antes de começar a maratonar, eu gosto de fazer esse convite para vocês. Por favor, por gentileza, ajude esse canal. Tá ajudando como, Marcelo? O dinheiro de Pix? Dinheiro depositando o dinheiro na conta do banco? Misericórdia, esquece isso. Por favor, esquece isso, por gentileza. Jamais irei comercializar a Bíblia Sagrada. Jamais irei comercializar o que tem dentro, a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra é de Deus, não é minha. Misericórdia, comercializar, vou vender a cada versículo que eu falar, a cada capítulo que eu maratonar com vocês, eu vou estar vendendo para vocês, comercializando, pedindo para vocês fazer Pix. Vou deixar o número, né, a chave do Pix, o número de diversas agências. Para quê? Para mim ficar rico, milionário, assim como muitos aí estão fazendo, comercializando aquilo que não é deles, a palavra de Deus? Misericórdia, terão que dar a conta, porque a ira de Deus cairá sobre esses homens que estão se achando, os bambambãs, achando que são Deus.
comercializando aquilo que não é deles, ficando podre de rico naquilo que não é deles, mentindo, falando coisas que Deus falou, sendo que Deus não falou, mandando as pessoas fazer coisas que Deus mandou e Deus não mandou. A única coisa que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pede aqui, ó. Primeiro, os mandamentos de Deus: amai a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e com todo o seu entendimento, e amai o próximo como a si mesmo, tá bom? E o mandamento de Jesus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? E Deus não mandou comercializar nada, tá bom? Então aqui estou maratonando com vocês do coração, do fundo do coração, porque de graça recebi, de graça estou passando, tá bom? A força que eu peço para vocês, se Deus tocar no coração de vocês, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, não esqueça. Ative o sininho para receber notificações, tá bom? Compartilhe os vídeos se você sentir no coração. Deixe nos comentários, estarei respondendo. E outra, me siga no Instagram. Se você me seguir, de coração seguirei você de volta. E também curte minha página no Facebook, vai ajudar bastante. E os Brodões está no Twitter, né? @Brodões3, @Brodões3 lá aqui no Twitter. E também, ó, a campanha continua. #YouTube monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube. Dá essa moral, ajuda a gente aí. Melhorar, entregar o melhor, de boa qualidade de imagem, de som, áudio, né? Para os meus inscritos que são abençoados por Deus. E seja por Deus abençoado. Equipe do YouTube, Deus abençoe a todos vocês. #YouTube monetiza o nosso canal. Tá aí, graças a Deus, eu desejo do fundo do coração que Deus abençoe a cada um de vocês, toda a tua família, toda a tua casa. Que Deus multiplique o alimento, multiplique a saúde em sua vida, tá bom? Assim como Jesus multiplicou por 2 vezes no deserto pães e peixes, eu desejo que Deus multiplique. Multiplique a saúde, o alimento na tua casa, na tua família. Que Deus não deixe faltar nada. Tá bom? Que Deus sempre supla a sua necessidade, a sua e da tua família. Tá bom? Seja por Deus abençoado, em nome de Jesus. Bora maratonar? Vamos maratonar, vamos ouvir um pouco Deus fala com a gente? Então, bora aí, produção. Roda aí. Chegou a hora. A hora é essa, a hora da gente ouvir Deus falar com a gente, não é verdade? Vamos lá. Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 23. O título diz assim: Profecia contra Gog. Profecia contra Gog. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dizer: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando a espada, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti.
e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquele e aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntam dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, cavalo grande, ajuntamento e o exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová: a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 29. A palavra de Deus diz assim: Tu, pois,
ó filho do homem. Profetiza ainda contra Gog e dizer: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças. E farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali se sepultarão Gog e toda a sua multidão. Eles chamarão Vale da Multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passaram pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra. Para purificarem, durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhes levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dizer às aves de toda a espécie e de todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por parte para o meu sacrifício. Vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Baçã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. Eu vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros,
e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia, e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles os olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 49. O título diz assim: a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados de um côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro.
Uma mesma medida era a das três. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço de outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado de outra, 25 côvados de largo para porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o outro até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. E o solhado estava mais baixo. E mediu a largura dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte, e quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo de 50 côvados, era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus. E o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente. E mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul. E eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul. E mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento e a largura, 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. E comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente. E mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme essas medidas, e havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. E as suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos também tinha janelas em redor.
O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde levavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas de outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora, da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda aos lados da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvado, e a largura de 1,5 côvado, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro de um redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores. No átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes, que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes, que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados, e a largura de 100 côvados, e um quadrado, e ao altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. E a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 26. O título diz assim: a restauração do templo, o santuário. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo, pelas câmaras laterais em redor, para se sustentarem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo
subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima. E assim, da câmara baixa, se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira. 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3 defronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, isso desde o chão até as janelas. E as janelas estavam cobertas até o espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até acima da entrada. Estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos, tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, que querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 20. O título diz assim: A restauração do templo, as câmaras santas. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio,
interior e em frente do pavimento que tinha átrio exterior. Havia galeria contra galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de um côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo, nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Por que o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eles que de frente do templo havia um côvado. E da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que me ministram, porque elas são santidade. E vestirão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a casa de medir, e com a casa também, a cana também de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas, e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Glória a Deus! Graças a Deus, glória a Deus, tá aí. Essa é a palavra. Eita, foi de côvados e mais côvados, medidas e mais medidas de canas. Graças a Deus, mas dá para entender, né? Dá para entender porque o Espírito Santo nos revela, né? Nos revela a palavra. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente sabe que é de grande valia, sim. Leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras, porque a gente sabe que o Espírito de Deus nos revela dentro do nosso coração, onde que Deus abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para entender o que Deus está falando. É muito gratificante. Por isso que a importância de orar, jejuar e ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. A gente se aproxima mais de Deus. Deus revela mais coisas, revela mais o profundo para o nosso coração, aos nossos olhos, não é verdade? Graças a Deus, Deus é bom, né? Vou dar a bênção apostólica, vamos lá?
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias e que nós venhamos a selar com amém, 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 olhar para o céu e dizer: ora vem Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, graças a Deus. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui mesmo, mas espero vocês no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo estamos de volta para maratonar mais um pouquinho o livro de Ezequiel, entender mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho com o Espírito de Deus. Graças a Deus, desejo que essa quinta-feira, essa véspera de feriado, seja bem abençoada para você, para toda a tua família, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, que não deixe faltar o alimento, não deixe faltar fé, não deixe faltar saúde, tá bom? Que Deus guarde a todos vocês com muito amor, muita paz. Só me resta dar tchau para vocês. Tchau, graça e paz. Se encontramos no próximo vídeo. Tchau!